Uma boa tarde a todas e a todos. Eu sou a professora Esther Liberato Pereira, sou professora aqui do Departamento de Educação Física e do Desporto, aqui da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa quarta live do Fórum Permanente de Educação Física, o FOPEF, que é um projeto de extensão do Laboratório de Estudos, Pesquisa e Extensão do Lazer. Peço desculpas que deu um retorno aqui. Então, o Ludens. E o nosso grupo é vinculado aí ao Departamento de Educação Física e do Desporto, aqui, então, da Universidade Estadual de Montes Claros, aqui a Unimontes. Então, a ideia desse nosso projeto, pessoal, é promover eventos, né, que visem aí proporcionar oportunidades, né, espaços para o debate sobre os mais variados temas, então, aí relativos à educação física. E agora, durante esse período, então, de quarentena, né, de distanciamento social, esses eventos, que antes, então, eles ocorriam no formato aí de palestras, né, de mesas redondas, eles vão ter aqui esse formato tecnológico das lives, tá, para que a gente possa conseguir constituindo aí esse ambiente para a gente ter uma discussão acadêmica, contribuindo aí para a formação das estudantes e dos estudantes, dos professores, das professoras aí dos nossos cursos de licenciatura, bacharelado em educação física e da comunidade em geral, né? Então, as nossas lives, elas vão sempre ocorrer aqui, no canal do Ludens Unimontes, aqui no YouTube, e para quem a gente começa também agradecendo muito por seguir aqui nos dando todo esse suporte, é o nosso querido Danilo Ladeia, que é egresso aqui do nosso curso de Educação Física e atualmente professor, já aí da Rede Pública Estadual de Minas Gerais, então agradecemos a ele. E iniciamos nosso evento aqui esperando que todos e todas estejam bem em suas casas e seguros, bem como suas famílias. Hoje nós vamos ter uma fala e uma interlocução de convidados muito especiais também. E enquanto vai rolando a fala aqui, eu já convido, então, a todas e todos, né, para poderem, se quiserem, fiquem à vontade para enviar perguntas, comentários aqui pelo nosso chat, né, porque depois da fala aqui do nosso convidado, a gente vai, então, passar as questões de vocês para ele, certo? E lembrando, né, pessoal, que a gente vai emitir certificado também ao final do evento. A gente vai colocar o link ali do formulário do Google Forms, que posteriormente vocês vão poder acessar então, ali pelo chat aqui do YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Então, fiquem aí ligados com a gente, que o tema, então, dessa nossa live de hoje é futebol nos campos da pandemia, que vocês já devem ter visto aí na nossa divulgação. E quem vai fazer, então, a apresentação do nosso luxuoso, especialíssimo convidado, né, que vai abordar esse tema, essa temática aqui conosco hoje, é o professor Georgino Jorge de Souza Neto, nosso Gino, meu amigo, meu colega aqui de Departamento de Educação Física e do Desporto, aqui da Unimontes, para quem, então, com muito prazer, muita honra, eu passo a palavra, então, para fazer a apresentação, para chamar nosso convidado. Fica à vontade aí, Gino. Oi, Esther. Vocês me escutam? Tudo bem? Te escutamos, Gino, tudo certo. Tá. Minha imagem está aparecendo aí também, Esther? Para mim, não, Gino, no momento, não. Bom, eu não estou conseguindo a câmera aqui. Minha câmera parece que ela está oscilando. Mas, bom, como o áudio está indo, é até bom que eu coloco o privilégio de vocês não me verem, né? Me coube a enorme honra de apresentar o palestrante do FOPEF dessa quarta-feira, dia 29 de julho, aqui em tempos pandêmicos, né? É o professor Silvio Ricardo da Silva. Eu vou falar, assim, bastante sucintamente do seu currículo e fazer uma breve apresentação e depois passo a palavra para ele, né? O professor Silvio, ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, com mestrado em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com também, agora tendo realizado em 2015, o seu pós-doutorado na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Valência, na Espanha, onde pesquisou sobre o futebol espanhol. Futebol esse que é o grande tema aí do investimento acadêmico do professor Silvio.
Ele atualmente é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, docente do programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer, da UFMG, e também coordenador do grupo de estudos sobre futebol e torcidas, o GFUT. Eu diria que o GFUT hoje se configura, se consolida como um dos maiores expoentes aí, que convergem os estudos do futebol no Brasil e na América Latina. E tem o Silvio à frente, capitaneando todo esse movimento. O professor Silvio, eu tive o enorme privilégio de tê-lo como orientador no mestrado e no doutorado. Deve ter sido um desespero para ele, mas, enfim, um enorme privilégio, uma honra incrível. E se essa pandemia tem nos proporcionado esse distanciamento, né? Por outro lado, tem também promovido encontros maravilhosos, e esse é um deles aqui, poder estar conversando com o Silvio e trazendo ele para debater sobre esse tema tão no olho do furacão, né, que é essa questão do futebol aqui, nos campos da pandemia, né, que a gente colocou esse título para a palestra, onde ele vai explorar, então, esse momento atual do futebol. Silvio, muito obrigado pelo aceite, por estar aqui conosco, e, de fato, é uma grande alegria poder recebê-lo aqui nesse FOPEF. Bom, Gino, queria agradecer o convite, né? Eu acho que não é a primeira vez que eu participo desse evento. É um evento já que tem uma certa tradição, né? É um evento que, de maneira muito interessante, vocês conseguem levá-lo à frente aí, e eu acho isso importante, né? A Unimontes, ela, na educação física, ela consegue reunir aí uma série de bons profissionais, né? Profissionais que vêm fazendo um trabalho de formação muito interessante, seja no campo do ensino, da pesquisa ou da extensão, e eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês, né? Então, agradeço muito a Esther aí também por esse convite, estar à frente disso, e deixar registrado aí, né, um desmentido aí. Na verdade, te orientar foi um prazer muito grande. Esse prazer, obviamente, que ele foi cercado de algumas broncas, que é o papel de todo qualquer orientador, né? Mas eu quero dizer que os teus dois trabalhos são dois trabalhos muito bons, né? Eu tenho um orgulho muito grande de ter orientado. Muitos artigos, eles acabaram surgindo a partir do teu trabalho, e essa parceria profissional e de amizade com você é algo que é muito caro para mim, né? Então, eu gostaria de deixar isso registrado aí. Eu tenho vários ex-alunos aí no quadro docente da Unimontes, né? Isso também é muito bom, você ver os teus alunos formando outros alunos, né? Então, isso é um motivo de prazer muito grande. Bem, eu acho que essa questão aí do Covid, né? Da quarentena, da pandemia que a gente está vivendo, eu acho que está fazendo que a gente reflita sobre uma série de coisas, né, da vida, né? Coisas do âmbito profissional, né? Então, aquilo que você faz profissionalmente, a gente pensa sobre isso. No âmbito político, né? Tem bastante coisa aí para a gente discutir, a maneira como está sendo conduzido isso aí, né? Todo esse processo, seja pelo governo federal, governo estadual, e também no âmbito pessoal, né? Muita gente aí se reapaixonando pelo marido, pela mulher, muita gente se separando, né? Então você vê que a Covid, a pandemia, ela é um espaço de reflexão. Eu digo que é quase um retiro, né? Onde que a gente pode pensar. E entre essas coisas que a gente pode pensar, eu acho que a gente deve pensar aí sobre o futebol. O futebol, ele está num momento assim de muitas mudanças, né? O futebol, ele está e o futebol, né? Ele merece ser refletido. Eu já fiz algumas falas sobre futebol em Unimontes, algumas coisas, né? Vocês já ouviram o que eu disse, mas aí como o público é diferente. Mas assim, eu gosto daquela citação do Da Mata, de 82, né, que ele diz assim: o futebol é uma atividade indubitavelmente
que indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade individual e coletiva entre nós, né? Então, o futebol ele é um espaço de formação, né? Formação individual e formação coletiva, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar isso, né? Na estruturação da minha personalidade, na estruturação do meu eu, né? Eu sempre fui reconhecido, obviamente, primeiro como meu nome, Silvio, né? Mas uma das principais identidades que eu tenho é ser vascaíno, né? Então, isso aí, amigos de outrora, que eu não vejo há muitos anos, alguém fala, o Silvio era o vascaíno, isso. Né? Isso é uma identidade minha, né? Existem outras identidades, local de moradia, né? Então, sou tijucana, eu sou de Montes Claros, do bairro tal de Montes Claros, eu sou aqui da Floresta de Belo Horizonte. E assim, eu sempre me identifiquei dessa maneira e isso não vem à toa, né? Isso não vem à toa. Como a maioria das pessoas, né? Isso vem, sobretudo, através da minha família. Eu sou neto de portugueses, né? Sou do Rio de Janeiro, neto de portugueses. E aí é interessante pensar isso, né? O meu avô português, chegando no Brasil no início do século XX, né? Lá, idos de 1910, por aí, né? Inclusive viveu de maneira muito intensa aquela pandemia, né, da gripe espanhola, né? Viveu de maneira muito intensa. Meu avô logo se filia, se reconhece como vascaíno, né? Então, já existia o futebol, já começa. E a minha avó, pelas cores, ela se reconhece como torcedora do Fluminense, né? E aí eram 10 irmãos, 5 ficaram sendo Fluminense e 5 ficaram sendo vascaínos, entre eles meu pai, né? E a partir daí, o meu pai, ele acaba fazendo esse trabalho, né, da formação da sua família, né? Então, da formação identitária da sua família, né? Eu sou vascaíno, minhas filhas são, né? Oxalá meus filhos mais novos também serão, né? E é isso, né? A gente tem. Já eu tenho uma irmã que ela se encanta com os anos 60 do Botafogo, né? Garrincha, nascida em 54, Garrincha, Jairzinho, aquela turma toda lá, aquele timaço do Botafogo 67, 68. E a minha irmã, ela vira botafoguense, né? E aí meu pai, muito constrangido com isso, ele dizia assim, pelo menos na família não tem nenhum flamenguista, né? Então, vocês vejam o quanto que essas questões identitárias, elas nos mobilizam, né? Bom, futebol para mim ele é tão importante que eu acabei fazendo educação física por causa dele. Eu queria... meu lazer sempre foi jogar futebol, sempre foi, né? Eu jogava junto com uns amigos de moradia que eu tinha num prédio lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, e depois eu jogava nos finais de semana na Quinta da Boa Vista, onde que é o parque que era a moradia da família imperial do Rio de Janeiro, né, ali em São Cristóvão. Então eu sempre joguei ali. Bom, quando eu tive que me ver na escolha de um curso, de uma profissão, né, eu acabei escolhendo educação física justamente como eu não tinha conseguido ser jogador, eu queria ser treinador de futebol. Bom, e aí eu hoje tenho muito prazer, né, em poder estudar o futebol, né, mais diretamente algo para mim que é muito caro, que é o torcer, né. Então o GFUT é um grupo que se debruça mais ainda sobre a questão das torcidas, outros temas também, mas o torcer ele é muito caro. Então eu sou uma pessoa muito feliz hoje por poder trabalhar na universidade com um tema que me é extremamente prazeroso e caro, né? Além disso, eu tenho muito prazer assim em formar pessoas, né? Então,
o Gino fez, aí acabou de falar, seu mestrado, seu doutorado no tema futebol, e aí o Gino faz esse trabalho na Unimonte, né, e assim os outros orientandos, e também alunos de graduação, né, mesmo os alunos que trabalham com esporte de alto nível, várias coisas que a gente discute em sala de aula, que a gente tem através das disciplinas, eles acabam levando para o esporte de alto nível, né? Então, essa questão, né, que acontece muito no futebol, vários temas, como a questão do racismo, a questão da homofobia, a questão do machismo, né, a questão da violência, bom, isso tudo aí a gente acaba influenciando aí. E também influenciando, né, se possível, no próprio poder público, né, ou seja, nas instâncias, tanto do público, do privado, do terceiro setor, né, eu acho que a gente produz um conhecimento justamente para esse conhecimento ele poder estabelecer um diálogo, né, com esses espaços, né. Então não adianta nada você produzir um conhecimento se esse conhecimento ele ficar por aí, né. Algumas vezes eu já citei aí também uma frase que eu não consigo me afastar dela. Essa frase ela é epígrafe da minha tese do doutorado, né? É uma frase de um cara que sabia falar do futebol como ninguém, que era o Nelson Rodrigues, né? E o Nelson Rodrigues, ele, em um dos livros dele, se eu não me lembro, Sombra das Chuteiras Imortais, alguma coisa assim, é um dos grandes livros dele, ele usa uma frase que é assim: tudo começa e tudo acaba, menos a paixão clubística. A verdadeira, autêntica e incontrolável paixão clubística dá a sensação de que sempre existiu e de que sempre existirá. Eis a verdade. Ela escapa do tempo. O sujeito se sente como se já fosse torcedor em vidas passadas. Bom, o Nelson, eu gosto muito dessa fala dele, dessa afirmação, né? Porque eu acho que ela é crivada de significados fundamentais, né? Entre eles, a questão da perenidade e da fidelidade. Eu acho que isso são valores, conceitos, né? Categorias que vão me ajudar a construir essa fala de hoje. Tá? O torcer pelo futebol, ele se configura como algo diferente da assistência, da participação ou da torcida em outros esportes, né? Torcer pelo futebol, ele tem um conteúdo muito mais arraigado, muito mais enraizado do que propriamente você tem em outras. Você torcia pelo Guga no tênis, né? Legal, porque era brasileiro. Você torcia pelo Piquet, você torcia pelo Senna. Mas essa questão da perenidade, da fidelidade, né, pelo clube de futebol é algo que merece ser pensado, né, a partir dessa nossa fala e da conversa que a gente vai ter, né. Mas o Gino é um especialista nisso, né, se a gente for pensar historicamente como esse torcer se configura na sociedade, né. Ou seja, primeiro eu queria dizer que esse torcer, ele não acontece só no futebol espetacularizado, né? Então ele também acontece aí, vocês acompanham o futebol amador aí de Montes Claros, ele acontece nas várzeas, ele acontece nos estádios periféricos, né? Ele acontece também nesses grandes estádios, nas arenas, né? E ele acontece em grandes cidades, em pequenas cidades, cidades de médio porte, como Montes Claros, por exemplo. Eu tenho um orientando de mestrado, que hoje já é meu orientando de doutorado, o Christian Kolansky. Ele, na dissertação dele, ele mostra que os estádios com menos de 10 mil lugares, né, eles representam 77,4% dos estádios brasileiros. Então, às vezes a gente fala de determinada realidade, a gente fica falando muito sobre Maracanã, Mineirão, a Arena Corinthians, a Arena Palmeiras, essas coisas todas, mas nós temos uma outra realidade que ela é enorme, né? Assim também como dos jogadores, né? Que a gente tem jogadores que
são famosos, jogadores que não são famosos, né? Então, jogadores que a gente tem uma ideia, às vezes, que o jogador ganha muito, né? Mas, na verdade, a maioria ganha um salário bem baixo, né? E as arenas com capacidade igual ou superior a 40 mil lugares, elas representam apenas 3% do total dos estádios do Brasil, né? Mas é curioso que quando a gente pensa, quando a gente fala sobre o torcer, nós nos reportamos, de uma maneira geral, ao futebol espetacularizado, né? Então, a gente, os gols que passam no Fantástico, no domingo, eles passam os gols, na maioria das vezes, desses grandes estádios, né, das grandes torcidas e dos grandes clubes. Essa é a realidade que a gente normalmente se debruça e que a própria academia também se debruça, né? Bom, eu acho que vale quando a gente começa a falar um pouco aí do futebol, eu busquei na minha tese, e existem outros trabalhos que eu oriento, que eu também leio, e que mostram um pouco a maneira como esse sujeito, né, ele vinha ao longo de todo o século XX e início do século XXI, eu estou querendo datar isso muito bem, como ele vinha se tornando torcedor ou torcedora, né? Sem dúvida, eu já falei isso no início da minha fala aqui, o principal maneira, né, como eles acabam se tornando torcedores e torcedoras, são os vínculos familiares, né? Então, a figura paterna é uma figura muito importante nisso, mas cada vez mais a figura da mulher vai crescendo, né? Então, isso é algo que marca bastante, né? Então, de uma maneira geral, essa é a família, né? É um tio, uma tia, um parente próximo, né? Mas a figura paterna, ela é fundamental nessa vinculação de uma pessoa a um clube, tá? Outra coisa importante, significativa nisso aí, são os momentos de sucesso e insucesso, né? Então, quando um time tem um grande momento, né? Então a gente tem aí, fico pensando nos anos 70, a máquina tricolor, né? A gente pensa aí o time de Santos de Pelé, eu já citei o Botafogo, né? De Garrincha, Paulo César, Jairzinho, etc. e tal, né? O Vasco o Expresso da Vitória, o Vasco de 97, né? O Cruzeiro dos anos 60, né? Sobretudo, né? O Atlético dos anos 80 ali, né? Então você acaba tendo um vínculo em função desse momento, um momento importante. Ou também um momento de insucesso, né? Quando o clube está vivendo uma situação assim muito ruim, muitos anos sem título, e aí começa a haver uma certa corrente, né? Para que as pessoas possam se juntar nesse momento. Isso aconteceu com o Corinthians em 77, né? Então houve uma comoção para o Corinthians ser campeão, não era campeão há 23 anos. Isso aconteceu com o Botafogo em 89 também, né? Então, quando um time fica muitos anos sem título, há uma certa comoção e há dados de que essa torcida acaba aumentando, né? Obviamente que o local de moradia influencia, né? Você morar perto de um clube, então você cria uma atmosfera favorável a essa adesão. A identidade étnica também, né? Conforme eu já citei para vocês, então muitos descendentes de italianos são cruzeirenses ou palmeirenses, né, por causa do antigo Palestra, e assim como eu falei, os portugueses do Vasco, né? E outra coisa que é fundamental também é a presença de um ídolo, né? Então o ídolo é algo, né, então, quantos filhos de flamenguistas se chamam Arthur, né? Então o ídolo é alguém capaz de mobilizar grande torcida. Hoje a gente vê esse fenômeno muito no exterior, aí com a presença do Messi, do Cristiano Ronaldo, né? O quanto que eles acabaram mobilizando, né, torcedores em função dessa magnitude deles, né?
Outra coisa também, que às vezes acontece menos, mas acontece, é a negação do arquirrival, né? Então, o ódio a um representa o amor ao outro, né? E isso em torcida, em cidades onde tem 2 times, como Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético, em Porto Alegre, né, Grêmio e Inter, isso também é uma coisa que acontece bastante. Bom, o Gino, ele traz isso até na dissertação dele, né, que o futebol, quando ele começa a ser frequentado, né, então ele começa com um jogo inventado aí, trazido pelos ingleses de uma maneira geral, uma grande influência, e quando ele começa a virar, né, um espaço mesmo de disputa, ou seja, quando há uma organização de campeonatos, né, quando ele começa a ser normatizado, os clubes começam a existir, isso sobretudo nos primeiros anos do século XX, inúmeros clubes passaram a existir, né, as pessoas elas vão assistir aquele espetáculo, né, um jogo, e como a gente vai a um cinema, como a gente vai a um teatro, como a gente vai assistir uma luta, né? E querendo ver o espetáculo em si, né? Porém, logo, logo você começa a ter, né, uma vinculação muito grande, a vinculação das pessoas a uma determinada agremiação, e isso começa a formar a torcida, né? Só que essa torcida, ela existe aí claramente nas primeiras 3 décadas do século XX, né? Como um torcer individualizado, né? Tanto que era comum as pessoas sentarem juntas, mesmo se eu torcesse por um clube, o outro torcesse por outro, a gente sentava no mesmo espaço na arquibancada, mas isso já causava, né? O Gino tem alguns dados aí na dissertação dele, que eu lembro, já de 1918, aqui em Belo Horizonte, alguns que eles chamavam de sururus, né, algumas confusões, né, justamente pela característica do futebol, característica de disputa, né, e acirramento das emoções, e aí você já começa a ter alguns problemas. Bom, eu queria dizer só que isso, eu estou meio baseado naquele livro do Toledo, Lógicas Lógicas do Futebol, né, que é um livro de 2002, onde o Toledo, Luiz Henrique Toledo, ele dá uma grande contribuição aí para os estudos do futebol a partir disso. Entre o final da década de 30 e a própria década de 50, né, nós temos aí uma primeira experiência de torcer coletivo. Essa experiência, ela se dá a partir da formação, das torcidas uniformizadas. As torcidas uniformizadas, elas se configuravam como sócios do clube de uma maneira geral, com características de classe média, né? O futebol ele já tinha como um dado importante a profissionalização em 33, né? Essa profissionalização ela traz um debate muito grande, né? Onde que uns eram a favor, outros eram contra, né? E foi algo polêmico aí na história do futebol, né? Eu recomendo até a tese da colega de doutorado do Gino, a Sara Teixeira Souto-Maior, né? Onde que ela mostra um pouco dessa profissionalização do futebol mineiro, como é que se deu aí nesse processo, uma tese que vale a pena ser acompanhada. E você começa a ter o boom da massificação do esporte, você já começa a ter multidões frequentando esses espaços, né? E a partir disso você tem também uma desordem grande, já alguns problemas, e você começa a ter também a inauguração de grandes estádios, como, por exemplo, o Pacaembu, né, que era um grande estádio, ele vem substituir, né, São Januário, que era o maior estádio do Brasil na época, mas o Pacaembu ele é de 1940, já surge enorme, né? Então ele vem substituir
como esse grande estádio, na época 40 mil ou mais pessoas, né? Então o Pacaembu já surge aí. E aí você começa a ter uma certa necessidade de ordem, né? Então você estabelece ali táticas de segurança, essas torcidas elas entram um pouco como isso, né? E havia também, né? Era um momento do Estado Novo, algumas motivações ideológicas aí, um discurso de raça, nação, ordem, juventude, né? Algo que estrondosamente a gente vê meio parecido aí nesses momentos atuais, né? Alguns discursos coincidem com isso daí que a gente está vivendo, né? Bom, depois a segunda experiência de torcer coletivo, a gente tem aí no final dos anos 60, início dos anos 70, que são as conhecidas torcidas organizadas, né? Essas torcidas, elas surgem nesse momento aí de efervescência política, né? Elas acabam sendo aí um espaço de manifestação coletiva, né? E que tinham preponderantemente, né, grupos de jovens aí que se reuniam, né, e que conseguiam, através do futebol, ter alguma voz na sociedade. Era um momento muito difícil, momento de exceção, né? E elas também têm um histórico de envolvimento com situações de conflito, né? Então, ao contrário das torcidas uniformizadas, isso é muito forte nelas, né? Essa questão dos conflitos. E isso começa a aparecer. Isso começa a aparecer nos anos 70, mas isso cresce muito, principalmente nos anos 80, né? E nos anos 80 isso tem um certo boom, né? E a gente tem aí, nos anos 90, o início, né, do aparecimento de uma outra figura fundamental, que é o tal do sócio-torcedor, né? Então, o sócio-torcedor, ele passa a ser uma incorporação do indivíduo no processo de modernização e gerenciamento dos clubes, né? Então, o indivíduo ele passa a fazer parte desse processo. O futebol ele começa a dar seus primeiros passos aí dentro de uma lógica administrativa, né? E aí você começa a criar um pouco a ideia, né, da substituição do torcedor pelo consumidor esportivo. Então, eu acho que os mega eventos, né, que aí vocês acompanharam aí, que aconteceu há alguns anos atrás aqui no Brasil, né, e aí obviamente a construção das novas arenas, eles acabam dando um impulso muito grande a essa lógica da formação do consumidor em detrimento do próprio torcedor, né? Então, a gente tem aí a abertura de um novo paradigma para pensarmos, né, justamente o que nós estamos vivendo hoje. E quando vocês me pedem para falar do futebol nos campos da pandemia, a gente tem que pensar para frente também, né, para a gente acabar pensando um pouco aí o futuro, né? Então, qual era o quadro que a gente tinha no futebol, na verdade, antes da pandemia, né? Qual era o quadro que a gente tinha aí, né? Nós tínhamos, assim, primeiro os estádios brasileiros com uma média baixa de público, né? Eu tive fazendo um levantamento aqui, são poucos os clubes entre os que disputam a Série A, B, C e D que conseguem uma média de 50% de ocupação, né? Juntando todas essas séries, assim, ano a ano, eu fiz um levantamento por alto, assim, fica em torno de 5 clubes que conseguem essa média de 50% de ocupação, vocês vejam, né? O que é muito diferente, por exemplo, no futebol europeu, sobretudo o alemão, o espanhol, né? O inglês, que tem médias muito altas de público, né? Então, para vocês terem uma ideia. A segunda coisa que a gente vê, né, logo antes da pandemia, é uma evidente mudança no perfil do público frequente que frequenta as arenas, né?
a presença hegemônica de uma classe média em detrimento de camadas populares de outrora, né? Então, há vários vídeos aí que estão mostrando um pouco essas mudanças, né? Então, Mineirão, o Maracanã, né? O quanto que houve essa mudança, o embranquecimento desse público, né? Não necessariamente só por uma ordem financeira, né? Eu acho que a ordem financeira é importante, mas depois eu queria falar um pouco sobre esses programas sócio-torcedor. Esses programas sócio-torcedor, eles têm hoje tentado facilitar um pouco a vida desse torcedor, a presença dele no estádio, mas eu acho que também houve uma mudança significativa no proceder, né? Então houve todo um constrangimento sobre o procedimento do torcedor e a partir desse constrangimento um afastamento dele, mas a gente conversa mais para frente aí. O terceiro ponto que eu quero citar é a presença volátil do torcedor, né? Onde ele escolhe os jogos do ano que ele vai estar presente. E uma realidade que a gente tinha, né, muito forte, era uma presença constante do torcedor, que ele ia em todos os jogos, né? Isso eu me acostumei com isso fazia parte do meu cotidiano, da minha formação, né? Então, todo final de semana eu estava no Maracanã, em São Januário, todo meio de semana, né? Um dos dois. Mas hoje você começa a ver uma certa escolha, né? Em qual jogo que ele vai, em qual momento, né? Em função de um certo aumento de preço, sobretudo em alguns momentos do campeonato, em alguns campeonatos, porque eu quero falar um pouco sobre isso, que a questão da precificação ela é dinâmica, né? Então, os jogos de maior interesse, eles realmente ficam caros, né? E os torneios de maior interesse, o que não acontece ao contrário, né? E aí é onde que a pessoa poderia ir, mas ela não quer ir, né? Bom, e nós começamos a notar também um certo desequilíbrio de forças na competição nacional em função do predomínio financeiro de um ou dois clubes. Então, hoje, claramente, né, o Clube de Regatas do Flamengo, o próprio Palmeiras, são clubes que têm aí hoje um potencial financeiro muito grande, vem mostrando isso ao longo desses últimos anos, trazendo um certo desequilíbrio aí na competição. A gente tem que ver agora aí a maneira como o Atlético vai chegar, está fazendo um investimento muito grande, algo preocupante, né, no cenário do futebol, aí, né, em função das dívidas que já tem. Isso aí é problema da administração, mas eu quero dizer que o campeonato, hoje você começa o campeonato já com uma forte aposta em quem vai ser o campeão em função do desequilíbrio que existe entre os elencos, tá? Bom, todos esses 4 itens que eu elenco aí, né? Então, a baixa presença do público, né? A escolha de determinados jogos, uma certa normatização do proceder do torcedor, né? Isso tudo, eu digo que é a morte da galinha dos ovos de ouro, né? Então, eu acho que nós podemos, aí justamente por essa busca aí do lucro exacerbado, justamente por essa questão das modificações, né? Das mudanças que ocorreram aí com o futebol, né, nessa última década, eu acho que você pode estar matando o futebol. E por quê? Porque, Silvio, qual é a sua teoria para isso, né? A minha teoria é que o futebol, para ele sobreviver, ele precisa formar o torcedor. O futebol, justamente, ele se diferencia de outros esportes, né, no seu público, na quantidade de torcedores, na paixão, né, na perenidade, né, ou seja, na fidelidade, justamente porque você
você fazia um processo de formação da criança para esse torcer, né? E como é que se dá esse processo de formação? Ele se dá fundamentalmente a partir da frequência, ou seja, a frequência ela permite que você tenha experiências, e essas experiências elas se dão basicamente no campo, né? E aí quem frequenta a várzea sabe disso, quem frequenta os estádios de futebol sabe disso, né? E isso é que é a receita fundamental para a questão do pertencimento, né? E aí eu acho que hoje há uma clara disputa com outras possibilidades de lazer, né? Então você tem aí hoje o lazer virtual, né? O Netflix, né? Você hoje tem aí as tais das lives, você tem... A live é uma coisa já pós-Covid, né? Mas você tem hoje um número enorme de possibilidades de entretenimento que você não tinha anteriormente, onde o futebol acabava se tornando aí a grande estrela da companhia, né? E isso, né, quando você tem essa disputa, você pode estar perdendo. Você pode estar perdendo justamente pela facilidade que as outras formas de entretenimento estão tendo e pela dificuldade que o futebol está causando para que o torcedor acompanhe o seu clube. O futebol, então, eu quero dizer que ele precisa se diferenciar, né, dessas outras formas de entretenimento. E mesmo essa possibilidade, né, que está acontecendo agora, né, de aproximação através das TVs dos clubes, né, então agora tem as TVs dos clubes, tem entrevistas, tem vestiário, né, vídeo de treino, a questão do pós-jogo, os bastidores, as transmissões de jogo, mas isso não é tão significativo quanto a presença no estádio, né? Então isso não é significativo quanto a presença no estádio. Bom, então esse é o quadro que a gente já via um pouco antes da pandemia, né? Com a pandemia, nós temos aí uma situação que ela acaba sendo um fato, né? Primeiro que é a preocupação das pessoas com a saúde e a aglomeração. Então, a gente não sabe quando que a gente vai voltar a ter torcedor em estádio, né? Então, você tem aí um esvaziamento. Obviamente que isso pode causar uma demanda reprimida e um desejo muito grande de assistir um jogo. Mas, em contrapartida, você também tem hoje na sociedade menos dinheiro circulando, né? Então, uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas, a situação já estava muito ruim de 2016 para cá, e ela vem piorando, né, em termos econômicos, que isso também pode ser um impedidor para que as pessoas frequentem o jogo de futebol. Você começa a ter uma educação para uma coexistência dessa vida offline e dessa vida online, né? Então, eu não estou querendo separar essas coisas, não. Inclusive, tem um autor bem legal, que é o Bruno Latour, que ele fala dessa coexistência, né, dessa vida online, dessa vida offline, né? Inclusive, a questão de outras praças de futebol, né? Então, você tem aí esse futebol globalizado, né? Então, o futebol espanhol, o futebol francês, é o Neymar, você tem o futebol alemão, inglês, né, que são grandes praças de futebol, e aí você começa, na medida que as pessoas estão interagindo com essas praças, você começa a ter a perda da identidade do local, né? Então, às vezes, existem dados já que mostram, né, a questão da venda de camisas, né, de clubes estrangeiros superando as vendas de camisas de clubes nacionais, e o interesse, ele sendo maior aí a partir desses clubes internacionais, para esses clubes internacionais, do que para os nossos clubes aqui. Então, eu fico pensando, né, que o futebol, em função da pandemia, a gente precisa, né, ter políticas que sejam ações inclusivas
para incentivar a participação do torcedor, o seu envolvimento, o seu pertencimento, né? Entre eles, o quê? Eu acho que a gente precisa ter ingressos mais baratos, a gente precisa ter horários mais adequados, a gente precisa ter uma cobrança por gestões mais transparentes e democrática nos clubes, né? Então, isso hoje é uma briga muito grande. As eleições dos clubes, de uma maneira geral, elas não são eleições democráticas, então a gente precisa democratizar esse processo e, consequentemente, também democratizar aí o processo das federações, né? E assim a gente vai estar democratizando mais o futebol, né? Enquanto não houver público no estádio, eu acho que é importante que se facilite o acesso às pessoas nessa transmissão por streaming, né? Outro dia mesmo houve uma polêmica muito grande, onde o Flamengo cobrou para a sua torcida assistir, né, o jogo. Isso acabou trazendo uma polêmica enorme sobre isso, né? Então, eu acho que se puder democratizar, facilitar o acesso das pessoas é importante. Então, eu acho que seria até o reverso. A gente estaria ajudando a popularizar mais o futebol nesse processo de formação. E a gente precisa ter aí um mecanismo de equilíbrio entre os clubes, né? Então, não sei que políticas podem ser feitas nesse sentido, né? Mas eu acho que uma melhor divisão aí de cotas é fundamental. Alguma coisa que existe meio parecido no vôlei, com uma certa pontuação aí de times, né? Para você manter uma disputa mais acirrada, eu acho que isso é importante, né? Sob pese de nós estarmos aí falando de algo que tende a morrer, tá? Então é isso, assim, eu acho que com o papo a gente consegue falar mais, eu acho que a gente consegue, né, conversar mais, e me coloco aí à disposição de vocês aí para aquilo que for necessário. Obrigado. Tá certo, Silvio. Muito obrigada, viu, desde já, pela tua presença e participação aqui conosco no FOPEF, já nos dando uma aula aí com relação a essas possibilidades, né, para a gente refletir, começarmos a refletir muito aí com relação a essa questão do retorno, né, dessas atividades esportivas, depois da pandemia. E agora a gente vai abrir, então, claro, aí para a conversa, e para a gente iniciar, eu acho que queria só pedir, assim, mais para, não é muito uma pergunta, mas é só te dar mais um espaço aí para tu seguir conversando com a gente, com relação a uma reflexão sobre essas questões que envolvem essas estruturas, né, de poder, em especial no futebol, né, aqui no caso, né. Por exemplo, a gente teve aí agora, né, nessas primeiras movimentações de retorno, alguns times, como, por exemplo, Fluminense, o Botafogo, né, que eram contra, né, esse retorno, né, eram contra jogar enquanto esses números aí da Covid ainda estivessem altos, né, e aí a gente teve o Botafogo entrando em campo com o seu protesto, né, um cartaz escrito: "O protocolo bom é o que respeita vidas". Atrás da camisa também eles agradeciam os profissionais que estavam lá na linha de frente contra aí a questão do novo coronavírus, a mesma mensagem que estava também na faixa, né, nas camisas do Fluminense. Então, só queria te dar mais uma possibilidade para, com relação a esses exemplos, a gente seguir refletindo sobre essa questão do retorno, dessas estruturas de poder que estão aí por trás, né, do futebol, e, de repente, inclusive, analisar o próprio papel que tu já levantou aí ao longo da tua fala, mas se quiser explorar um pouquinho mais, o próprio papel das torcidas, né, as torcidas organizadas, né, e dos coletivos, né, na defesa aí das suas propostas, né, com relação a esse retorno aí, né, tão polêmico, tá? Então, seria mais isso, então eu passo para Gino. Gino, fica à vontade, se Gino também quiser fazer algum comentário, pergunta. Então, eu posso já responder? Pode responder, Silvio. Eu tenho uma pergunta, mas vou depois de você. Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que o futebol, né, assim, como a maioria das coisas na sociedade, ele está em disputa, né? Só que sempre houve uma hegemonia muito grande dos grupos conservadores no futebol, né? E isso hoje
vem sendo questionado de maneira muito interessante, né? Então, é um momento muito rico, é um momento onde que a disputa está mais acirrada sobre essa hegemonia, né? Então, acho que isso é algo que merece a nossa atenção, né? Então, no que se refere aos clubes, o futebol ficou muito caro, né? O futebol é algo, hoje, se eu não me engano, a receita do Flamengo era algo assim 3 ou 4 vezes, né? Então, que eu comparei com a receita do Vasco, né? Então, você deixar o Flamengo parado, por exemplo, é um custo altíssimo, né? E aí os caras, dentro da loja... Bom, é um clube que hoje tem um viés de apoio muito grande ao governo federal, né? E é um clube que não quer saber, né, sobre as consequências sociais disso. Ele quer faturar, ele quer jogar, ele quer pagar as contas dele, né? E aí você tem posições diferentes de clubes, né? Como foi muito interessante a do Botafogo, do Flamengo, né? Eu fiquei muito zangado lá, nas redes sociais me manifestei quanto à posição do presidente do Vasco em relação ao apoio lá, né? E a visita ao governo Bolsonaro. Então aquilo foi uma coisa, inclusive, dentro da estrutura do clube, o presidente do Vasco perde meu apoio político, né? Não sei se ele vai tentar se reeleger, mas não tem meu voto em função disso, apesar de eu achar que ele faz uma boa gestão, mas não vai ter meu voto. Então, acho que você hoje tem vários espaços de disputa. Então, você tem um espaço na mídia. A mídia, você tem uma mídia que é extremamente subserviente, capacho, né? Aí, dos meandros do futebol, mas você tem uma mídia hoje interessante, crítica, né? De gente aí bacana, né? Então, que era uma exceção antigamente. Você tem hoje o aparecimento de alguns jogadores, mesmo com toda a repressão que eles estavam, com posições interessantes, né? Que destoam da maioria, que é, né, bem a crítica, ou mesmo, né, que é uma postura bem conservadora aí, de valorização do status quo. E você tem hoje o principal, né, que é uma volta das torcidas, né, aquele movimento das torcidas organizadas, que é de posicionamento político, de protesto, muito interessante, né? Então, contraditoriamente, foram essas arenas, né, que ajudaram a formar esses coletivos, né, que você tem aí, né? Ou seja, as arenas, elas encorajaram a presença de pessoas que não faziam parte do cenário do futebol, daqueles estádios tradicionais que eram mais hostis, né? Então, um grupo de mulheres, então você tem os coletivos de mulheres aí que passam a frequentar essas arenas e se sentem, né, encorajadas aí a estar no estádio, a reivindicar coisas, né? Pessoas ligadas aos movimentos LGBT, né, também, que hoje formam determinados coletivos, pelo menos no que se refere à internet, né, mas que deveriam também estar dentro dos estádios. Então, e você também tem aí uma ampliação de um movimento internacional politizado das torcidas, algo que já era muito presente na Argentina, em vários países da Europa, né, onde você tem aí as torcidas antifascistas, né, e também tem as fascistas, é bom dizer, mas isso começa a aparecer de maneira forte no Brasil, tá? E é isso, né? Então, Esther, eu acho que a tua pergunta é boa para te dizer que nada está dado, ou seja, existe um campo em disputa aí, onde que nós precisamos realmente participar, né, e estar atentos, e a academia fazer isso de maneira crítica, de maneira positiva, como nós estamos fazendo aqui agora. Excelente, Silvia, muito obrigada, viu? Gino, fica à vontade aí. Ô, Silvio, primeiro, te parabenizar, assim, pela belíssima fala, né, o que não é surpresa nenhuma, assim, quando você se dispõe a falar sobre esse universo do futebol, enfim. É sempre muito bom te ouvir, pela qualidade e competência, assim,
que você sempre apresenta. Eu queria fazer duas considerações, Silvio, assim, bem breve. Mais uma consideração e um outro mais um questionamento, né? Essa primeira consideração que eu queria fazer é como a gente que milita no campo aí dos estudos de futebol e que se esforça, às vezes, para tentar mostrar, principalmente dentro do campo das ciências sociais, né, a importância desse fenômeno no cotidiano, algo que eu aprendi muito isso com você, assim, o quanto o futebol é relevante para a sociedade brasileira e para desmistificar aquela equivocada tese de que o futebol das coisas desimportantes é a coisa mais importante, né? Na verdade, ela é a coisa mais importante das coisas importantes, me parece. E a pandemia, a consideração é essa, que a pandemia mostrou exatamente para reforçar esse entendimento do quanto a ausência desse fenômeno mexe, ou tem mexido, com as pessoas, né, no seu cotidiano. E aí eu não estou falando não só da questão econômica, né, que obviamente isso aparece mais, mas do quanto essa carência de experiência nesse campo saltou aos olhos nessa pandemia. As pessoas não conseguem mais jogar a sua pelada no final de semana. Então, desde a várzea até o espetacularizado, esse não futebol me parece que gerou. Tem muita gente indo ao psicólogo para poder tratar. As TVs esportivas aí, Sport TV, ESPN, loucamente reprisando jogos da década de 80, 90, e todo mundo assistindo, porque a carência é gigantesca e tal. Então, me parece que, frente à religião e outros fenômenos sociais, o futebol, nessa pandemia, mostrou o quanto ele é importante. Eu estou colocando isso só para você fazer uma consideração sobre isso, mas a pergunta mesmo que eu queria fazer, engraçado que você me respondeu numa perspectiva que eu não pensava, e não tinha pensado nisso, mas quanto o futebol, a pandemia tem forçado, me parece, um redimensionamento na questão de quem gerencia o futebol espetacularizado em função do mercado, que é o torcer. A partir da pandemia, quer dizer, quando você não tem mais a presença do torcedor no estádio, esse movimento que já vinha acontecendo antes da pandemia, do pay-per-view, quer dizer, do investimento do torcer, porque a volta do futebol agora na Europa tem mostrado isso, e no Brasil está acontecendo esse movimento. E aí, a minha pergunta para você é o quanto isso estava forçando a elitização do futebol, um embranquecimento que você falou, mas não no estádio, mas fora dele. Mas você falou uma coisa que é muito interessante, eu não tinha pensado, que é quanto esses streamings, enfim, podem popularizar, que aí é o outro lado, eu não tinha pensado nisso, que seria o reverso dessa elitização. Mas é só para você apontar, porque eu fiquei curioso realmente como vai ser o novo torcer, ou como tem se dado o novo torcer, enquanto as pessoas ainda estão premidas de frequentar o estádio. É isso. E muito bom te ouvir. Então, Gino, não é só o futebol, não, o boteco também, né? A gente não tinha ideia de quanto o boteco era importante, né? Mas não podemos cair na esperrela do René Simões, não, né? Então, falar besteira aí de que tem gente batendo em mulher por causa disso, né? Deus me livre. Então, bom, conforme eu falei para a Esther, né, eu acho que a coisa está em disputa, né? Se está em disputa, você vai ter os segmentos aí que vão brigar por mais lucro, ou seja, vão querer fazer desse espaço aí dos streams um espaço de ganhar dinheiro, de obter lucro, né, de selecionar mesmo, né, de vir de alguma maneira, mas que eu acho difícil. E você vai ter aqueles que vão brigar aí justamente por uma ideia de algo mais inclusivo, né, algo mais popular. E essa disputa, gente, a internet ela traz um movimento interessante, porque ela se dá justamente, principalmente, né, mas principalmente dentro dos clubes. Então, eu acho que, assim como hoje um político, ele é obrigado
a prestar atenção nesse movimento que existe nas redes sociais, coisa e tal, hoje um dirigente de clube, ele não pode ficar também só focado na reunião daqueles 100, 200, 300 conselheiros que tem ali. Ou seja, ele tem hoje que ouvir o desejo, né, desse grupo, dessa massa, porque é justamente esse grupo, essa massa, que vai impulsionar um possível patrocinador. Né? Então, você veja como é que é essa coisa hoje, né, que as redes sociais aí, que a internet, ou seja, isso aí traz essa relação que existe hoje dos clubes com bancos, né, aberturas de contas, né? Quantas curtidas, quantos likes, quantos não sei o quê, quanta inscrição na página, o quanto que isso hoje é uma moeda de troca, né? Então, isso hoje, ele é mais propriamente do que o que se paga num determinado ingresso. Então, isso é fundamental, essa atenção para essa mudança de conceito do que vem a ser valor, do que ou seja, do que vai virar dinheiro para um clube, né? Então, isso então, eu entendo que hoje um clube, para ele funcionar bem, ele precisa faturar em vários espaços. Ele precisa faturar com a venda de produtos, sim, né? Ele precisa hoje faturar com a questão do ingresso, sim. É importante ter um estádio onde que você, né, não fique pagando para jogar, onde que você possa faturar a partir dali. Então, o estádio é uma possibilidade, a venda de ingresso é uma possibilidade, mas a adesão do sócio-torcedor hoje, né? Hoje o maior patrocinador do Vasco, Gino, é o sócio-torcedor, que paga a folha. Então, você tem um sócio-torcedor possível de todos pagarem, né? Então, eu pago para o Antônio e para o Raul hoje, para cada um, 14 e pouco, né? Que eu e as meninas somos sócios, né? Então, R$14 e pouco. Então, isso é possível de você pagar. Você não é nem para ir ao estádio, mas é para ajudar o clube. Então, e aí você tendo 100, 200 mil sócios, isso te traz uma renda. Então, veja só, já citei 3 aqui. E uma outra fundamental para mim é essa própria imagem do clube. Ou seja, né? Então, no caso do Vasco, eu estou dando um exemplo aqui porque eu conheço melhor, o quanto que a figura do ex-presidente Eurico Miranda, ela trouxe um afastamento, né, de empresas, né, pela figura não simpática que ele representava ali, né? O quanto que você precisa construir essa imagem do clube, o clube que é politicamente correto, o clube que... Então, isso hoje são coisas importantíssimas, né? Ou seja, coisas que a gente não pensava há algum tempo atrás, mas que hoje elas são, né, fundamentais, tá? E eu acho que é justamente aí que a gente pode ter um processo, né, um espaço de entrada da democratização do futebol. Acho que pode ser por aí, entendeu? Então, onde que você vai mexer com aquelas estruturas arcaicas, né, que estão lá há anos e anos e anos comandando de maneira sem uma perspectiva democrática, né, completamente antidemocrática, entendeu? Então é isso, eu acho que não é só de uma maneira, são de várias maneiras que um clube hoje consegue sobreviver, né? E você veja o Bahia é um bom exemplo disso, né? Aqui em Maio o Bahia está se vinculando, né? Enquanto isso é interessante. Então é isso, vamos lá, vamos conversar mais. Beleza. Muito obrigado, Silvio. Desculpa, Esté, é só para agradecer. Só para agradecer ao Silvio pela resposta e já te encaminhar aí para a condução. Ele citou o Bahia no final da fala dele. Exato. E me parece que tem a pergunta de um baiano aí agora.
Perfeito, Gino, estamos sintonizados, porque eu disse que eu ia dizer que o Silvio deixou deixa perfeita aí, ó. Nós temos uma pergunta aqui, exato, a pergunta aqui, Silvio, do Mailton Nascimento, nosso querido acadêmico aqui de iniciação científica, que é acadêmico aqui do Ludens, do Observatório do Futebol e do Torcer, também do GF, né, nosso grupo de estudos em História do Esporte e Educação Física. Ele te pergunta o seguinte, Silvio, como que tu analisou ou analisas, né, a reação dos torcedores brasileiros, no geral, em relação a essa questão do futebol, a volta do futebol, né, aqui no Brasil, no país, em meio a essa pandemia toda, né? Se tu analisas aí que foi uma reação esperada ou te surpreendeu em algum sentido, fica à vontade, então. E aí, Mailton, você tá bom? Lembro de você, tá? Legal, obrigado pela sua pergunta. Então, Mailton, eu acho que a reação, eu não cheguei a fazer uma pesquisa sobre isso, mas é um sentimento que eu tenho, né? É a reação do próprio povo, né? Então, uma certa incoerência, né? Eu faço a crítica, a questão da maneira como está sendo conduzido, a política da pandemia, mas eu estou morrendo de saudade do meu time, quero ver meu time jogar, né? Então, eu acho, inclusive, assim, eu acho que se botar isso em votação, esse apoio à volta do futebol, ele vence em detrimento do não apoio, né? Então, foram pouquíssimas as pessoas que eu vi que falam assim, não, eu não estou assistindo nada, estou boicotando, né? Eu vou te ser sincero, eu não consegui, né, boicotar. Eu não queria que voltasse, mas não consegui boicotar, né? Então, acho que o sentimento é um pouco esse, né? Aliás, é a maneira como acho que as pessoas estão conduzindo isso tudo, né? Não, eu acho que as pessoas têm que ficar em casa, mas eu só vou dar uma corridinha ali, porque comigo nada vai acontecer, né? Então, há sim, né? E isso fortemente influenciado pela postura do governo federal, né, que tratou isso de maneira inconsequente, né? E, obviamente, que isso tem uma repercussão no proceder das pessoas, mesmo quando se trata isso de maneira muito séria, de maneira responsável, as pessoas já têm uma dificuldade de aderir, né, a essa coisa da quarentena. Imagina quando você tem o seu representante maior, ele, né, conduzindo da maneira que conduziu. Então, eu acho que é isso, as pessoas vão se adaptar, estão doidas para ver o Campeonato Brasileiro começar, né? E, obviamente, lamentando não poder estar junto, mas eu acho que vai ser interessante até. Acho que isso dá até uma pesquisa boa, hein? Ver como é que as pessoas estão reagindo aí a partir do dia, eu acho que é 8 de agosto que começa o Campeonato Brasileiro, né? Como é que as pessoas vão reagir. Acho que vale a pena aí. Fica aí uma proposta de pesquisa para vocês. Legal, Silvio, obrigada. Gino, tem mais alguma pergunta aí? Não, na verdade era só mesmo fazer essas colocações que eu tinha feito, né? Como não tem nenhuma pergunta aqui no chat, eu vou só fazer uma consideração possível assim. Como é que o GFUT está se reunindo, obviamente aí por videoconferência, alguma coisa assim. Como é que o GFUT tem pensado esse momento, se é que vocês estão se encontrando mesmo, né? Tem mantido aí os estudos nessa pandemia. Quais são as perspectivas de estudo do grupo? Eu falo isso porque não existe EGFUTense, né? É igual filho. Então, assim, como GFUTense saudoso, saber o que vocês têm, como vocês têm sido provocados aí a partir desse momento. Então, Gino, as pesquisas individuais, elas continuam, né? São as pesquisas de mestrado, doutorado, elas continuam. Eu estou trabalhando com a orientação delas. Pesquisa coletiva, nós estamos iniciando uma agora. Tivemos um recurso aprovado aí
a partir da Secretaria do Futebol e do Torcedor, um recurso bom, nós vamos fazer uma pesquisa com as torcidas organizadas. E nós vamos fazer uma pesquisa, até que você está envolvido aí, que é sobre estádio. Nós estamos fechando esse projeto, né, sobre memórias de estádio, né? Não estamos fazendo reuniões semanais, conforme nós fazíamos, nós estamos fazendo apenas conversas a partir desses grupos, né? Porque eu tenho um problema de ordem pessoal, tenho 2 meninos pequenos, e as coisas estão muito... dar conta da vida profissional está muito difícil, assim. Então, é um momento de uma pausa aí das reuniões coletivas. O Óbvio Ululante continua, ele inclusive agora deve estar entrando aí o programa, né, para a gente ouvir, aí vocês, quando acabarem, vocês vão lá escutar o Óbvio, né? Ele continua o nosso projeto de extensão. E é isso, nesse momento é isso que a gente está fazendo. Valeu, Silvio, obrigado pela resposta. Sobre a pandemia, vocês não têm, assim, pensado nenhum debate mais aprofundado, né? Sobre o futebol na pandemia? Não. Eu acho que tem muita gente fazendo live. E está muito olho de furacão também, né? Eu acho que precisa de um certo afastamento para poder fazer essa reflexão. Beleza. Obrigado, Silvio. Legal. Silvio, obrigada. E em termos assim, Silvio, eu acho até que tu já deste uma comentada sobre isso, mas se tu quiser falar um pouquinho mais, se é que já dá para pensar, né, como vocês acabaram de comentar agora, a gente ainda está muito no meio da questão, em possíveis legados, ou alterações, digamos assim, que a gente pode ser que enfrente aí no campo do futebol, em qualquer termo que tu pense, em termos de torcida, em termos dos bastidores, em termos da prática em si, né? Será que já dá para vislumbrar isso enquanto também possibilidade de pesquisa, né? Porque a gente vai ter que parar para refletir também sobre isso, né? Então, algo nesse sentido, assim, que já te encoraja, assim, a ensaiar? Eu arrisco dizer que hoje o clube, ele precisa... ele está necessitando de maior aproximação com o torcedor. Então, acho que isso é fundamental para a sobrevivência dele, né? Eu acho que uma outra reflexão também se dá a partir dessa realidade dos salários astronômicos, né? Que a gente meio fora da ordem, meio fora da casinha aí. Eu não sei se o futebol consegue sustentar isso, não. Então, essa é uma coisa que eu estou querendo ver, estou curioso sobre isso. Inclusive também sobre a cobrança desse preço do ingresso, né? Então, acho que a gente tende aí a ter um choque de realidade, né? Para que o torcedor ele possa estar presente de volta aos estádios aí, de recuperar esse cara aí nesse processo, né? Eu acho que aqui, conforme eu falei, eu acho que vai ter que lidar com essa nova cultura do online, né? Ou seja, dessa virtualização, né? Desse cara que hoje assiste esse jogo aí para o stream, será que ele vai querer ficar nisso, né? Tem um certo conforto, tem uma certa tranquilidade em relação a isso, você está aí com todas as suas redes sociais, seus amigos. Então, aqueles seus 4 amigos que iam no estádio não são mais 4, né? Então, você tem 400 amigos espalhados aí, seja no Instagram, no Facebook, aí no WhatsApp, coisa e tal. E aí quem gosta de ver futebol assim, comentando, falando, zoando. Então, isso pode ser uma mudança também, né? Mas eu acho que isso tudo se dará realmente... A gente sabe o que tinha antes, né? O que tem depois, eu acho que é um exercício de certa futurologia e de pesquisa. Então, acho que a gente vai precisar pesquisar muito sobre isso daí. Você levanta uma questão importante aí. Eu acho que a gente vai precisar pesquisar e fazer, né, o que vai se tornar o futebol a partir disso. E o nosso legado vai ser isso, né? Falar para as pessoas que acabou se tornando o futebol e o torcer, né?
pós-pandemia. Legal, Silvio, exatamente, né? Está lançado o desafio aí para todos nós, né? Em termos acadêmicos também, nas mais inúmeras áreas, né? Com certeza vamos ter muito a refletir, né? A partir desse marco aí, o que vai vir depois, em especial aqui no nosso debate com relação ao esporte, né? E ao futebol em mais específico, né? Então, tá aí, né? O desafio, mais um aí para nós. Então, beleza, Silvia, acho que isso... Acabou, Oi, diga. Acabou de chegar uma pergunta aqui no chat, Opa! dá tempo? Com certeza, fica à vontade. Tá. Antes de encaminhar a pergunta, tem uma professora nossa, Silvio, colega nossa do departamento, docente, que é carioca, Carla Ramalho, e carioca da Gema. Conheci ela quando estive aí. Isso, ela fez um comentário assim, carioca é tudo gente boa, né? Aí eu falei assim, carioca não, tijucano. Vamos diferenciar, né? É outro gentílico. Mas, bom, a pergunta é do Nelson Pereira. Depois, Nelson, se pudesse identificar aí no chat, se é acadêmico, enfim. A pergunta é a seguinte, Silvio. O futebol feminino está em crescimento aqui no Brasil, e o que o senhor pensa sobre o futebol feminino? Só um adendo rapidinho, o senhor Nelson Pereira é meu pai. Tá nos prestigiando lá em Porto Alegre, extremista. Que maravilha, então. Se a família não prestigiar, quem prestigia, né? Então, vamos lá. Bom, o futebol feminino, realmente, ele hoje já tem pelo menos assim, no discurso, né, uma outra organização. A gente já começa a ver a organização de alguns torneios, né? Então, uma cobrança maior feita às federações e às confederações para que isso se mantenha, né? Mas o futebol feminino, ele sofre um pouco com a própria origem do futebol, né? Então, aquele esporte, né, que foi criado por homens para os homens, né? Então, infelizmente, você vê que as mulheres foram proibidas durante quantos anos, né? Então, desde 1941 até 1979, né, aquela proibição da prática do futebol, inclusive podendo ser presas, né? E essa proibição, ela, em certa parte, continua, né? Quando a gente vê os salários aí, quando a gente vê as condições das mulheres para a prática desse futebol, né, completamente desiguais da realidade dos homens, né? Porém, conforme eu respondi para a Esther, eu acho que tudo isso está em disputa, né? Então, assim como está em disputa, né, a democratização dos clubes, a democratização das federações, das confederações, eu acho que o próprio futebol ele também está em disputa. O futebol feminino está em disputa. Então, nós tivemos aí uma polêmica muito grande quando aquela treinadora, a Emily, foi demitida, né, e voltou o falecido Vadão. E hoje nós temos uma treinadora à frente da seleção brasileira, né? O que é fundamental é que os clubes, e aí que eu volto a falar da importância da democratização dos clubes, aquilo que eu falei, eles apoiam o futebol. Se os clubes apoiarem o futebol feminino alavanca. Tá? Por quê? Você vai ter, ao lado do futebol feminino, um patrimônio que é o patrimônio do torcedor, do pertencimento. Então, quem é gremista, não sei se o senhor é gremista, se o senhor é colorado, né? Mas se o seu clube vai jogar, o senhor vai prestigiar, o senhor vai ver, o senhor vai torcer, o senhor vai acompanhar, o senhor vai saber os nomes, né? E, inclusive, pode apoiar financeiramente. Então, eu acho que o pertencimento é fundamental. Se esse clube se chamar nome de empresa, Sadia, sei lá, como tinha no vôlei, Leite Moça, Rexona, isso eu não vou apoiar, isso eu não vou acompanhar. Isso eu não vou ter interesse, mas se é o do meu clube, eu vou ter interesse, né? Então, eu creio que existem hoje muitos trabalhos acadêmicos, né? Muitos movimentos, assim como também das torcidas, dos coletivos das torcidas, né? Que
tendem a fazer com que o futebol feminino fique cada vez mais organizado e cresça cada vez mais. Mas, volto a dizer, ele tem que estar associado ao clubismo. O clubismo é que faz o futebol ser grande como ele é. Obrigado pela pergunta, tá? Legal, a gente que agradece aí, Silvio, ter respondido aí para o senhor Nelson gremista aí. Então tá, pessoal. Então vamos nos encaminhando aí devagarinho para o fim, né? Acho que por enquanto a gente... Esther, depois vocês mandam só onde ficou registrado o link para a gente poder botar na página do GFUT. Com certeza. Tá bom? Manda assim o link do canal aqui do Ludens Unimontes. Então, Isso. pessoal, a gente vai se encaminhando para o final, te agradecendo muito, viu, Silvio, pela tua generosidade, compartilhar teu... um prazer grande. Conhecimento, estar aqui conosco hoje, te parabenizar por toda a tua trajetória aí junto à área acadêmica de estudos, né, ligados ao futebol, ao torcer, pelo grupo GFUT, né, então te agradecer e te parabenizar demais por compartilhar aqui conosco nessa tarde, muito aprendizado, viu? Obrigada. Eu que agradeço a vocês aí o carinho de sempre que vocês têm comigo, tá bom? Tá ótimo, obrigada. Agradecemos também a todo mundo que conseguiu nos assistir, ficou conosco aqui até agora, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada ao Danilo, nos bastidores tecnológicos conosco, e Gino, né, sem palavras te agradecer, Gino, vou deixar aí para tu fazer o encerramento, só mais um último recadinho para o pessoal agora ficar de olho no término aí da nossa live. O Danilo vai postar ali o link para vocês se inscreverem no formulário para vocês poderem ter a declaração de participação, de terem assistido nosso COPEF de hoje. Tá? Então, mais uma vez, gratidão enorme, fiquem em casa, se cuidem, por favor, que a gente vai até vocês. Está contigo, Gino. Obrigada, Silvio. Ô, Silvio, sim, sem palavras, né, para te agradecer, nossa parceria assim, de tanto tempo, e você sempre tão solícito e gentil em estar conosco aqui na Unimontes. Além da nossa relação, você tem relação assim construída com tantos outros que estão aqui. Enfim, você sabe que é um lugar de muito afeto aí com você, né? E assim, o chat nosso registrou um sem número de comentários assim, elogiosos à sua fala. Eu não sei se é possível salvar, depois eu vou ver com o Danilo para te encaminhar, se fosse possível. Se não, queria deixar registrado aqui, assim, agora ao vivo para vocês, muitos comentários. E é isso, assim, muito obrigado por ter nos brindado com esse debate tão atual, né? Essa questão do futebol, que é muito importante, tem se mostrado cada vez mais importante, num momento como esse, então. E, bom, as palavras finais são suas mesmo, só para a gente finalizar, Silvio. Bom, é isso. Eu quero transmitir aí algo que hoje é muito caro, né? Que é o abraço. Um abraço bem forte, bem apertado a todos vocês. Espero que a gente se veja logo, seja em Montes Claros, seja aqui, né? Nós vamos ter o Combrace, né? O Combrace em setembro, se der tudo certo, setembro de 2021. Vamos ter também o evento do GFUT, que nós vamos ter em 2021. Espero que tudo isso tenha passado, que a gente possa estar junto, bebendo muita cerveja, dançando muito, né? Se abraçando muito. E dizer que a parceria ela está vingando. Nós temos outros projetos juntos, né, Gino? Temos outros projetos aí de artigo, projeto de revistas, projeto, né? E a parceria ela está firme e forte, tá bom? E agradecer muito a Esther aí pela gentileza, pelo convite, né? E, bom, é isso, tá? Saudações cruzmaltinas a todos vocês, tá?